E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e olha só, 3 materinhas para você, tá? Ficar bem informado. Só que nesse caso, essas 3 materinhas aqui, 2 delas têm um sabor até um pouco mais especial, tá? Do que o normal. Por que disso? Eu vou trazer para você, igual no caso da primeira matéria, tá diminuindo a renda, no caso assim, da receita tributária em Tóquio, nos distritos de Tóquio. Então o que isso vai acontecer? Vai dar problema na parte de pagamentos de, como é que se fala assim? Não só de funcionários, mas de planos do governo. Igual, por exemplo, você poderia equivaler isso aqui à questão da aposentadoria. Vai chegar uma hora que não vai ter dinheiro para pagar aposentados. E é mais ou menos essa ideia aqui que o governo de Tóquio, tá falando. Só que não é na questão de aposentados. Está falando assim em assistências sociais. Igual no caso, se o governo de Tóquio está dando merendas de graça, está fazendo certas ações sociais de graça para tentar diminuir o fardo das vidas das pessoas que têm família, que têm crianças. Só que nisso, como é que se diz? Todo mundo paga o preço. Só que nessa história de todo mundo paga o preço, muita gente fala assim, pô, por que eu estou pagando pelo preço dos outros? Né? Tem alguma coisa errada. Então, dependendo da situação, começa a dar aquela escoada. Né? Começa assim, não vou pagar aqui, vou pagar ali, e nisso vai dando diferença fiscal. Vai. E nisso dá muito problema pra caramba. E é isso que eu quero trazer para você nesse vídeo. Então, nesse vídeo, basicamente, é a ideia do que como é que é importante você tomar conta da sua saúde fiscal, a sua, independente dos outros. Se você não tomar conta muito da sua saúde fiscal, tu vai se lascar. E é isso que eu quero trazer para você. Segunda matéria. O número crescente de governos locais que estão oferecendo merenda escolar gratuita em Tóquio, né, está causando pressão financeira. E estão começando a pedir ajuda. É aquela velha história. O governo quer fazer ação social para ficar bonito, mas quer usar o dinheiro dos outros, não o dinheiro dele. Porque o dinheiro dele não está dando. Então o que é isso? É problema de, sim, organização de saúde fiscal. No caso assim, o gestor falou raio para algo que não devia. Grande exemplo. A governadora de Tóquio, a Yuriko Koike, ela deve ter falado lá, vamos começar com um sistema de merenda gratuita nas escolas aqui de Tóquio. Beleza. Só que em vez, aí vai todo mundo e fala raio para ela, raio. Só que na hora que vai ver os caixa, não tem dinheiro em caixa. E aí como é que faz? Aí para poder não ficar feio com a mulher, no caso com a governadora, começa a ter que pedir ajuda para os outros. Isso é certo? Não. É a mesma coisa na sua casa. Você tem seus gastos, você tem os seus ganhos. Se você não regular isso, você vai ter que começar a pedir ajuda pro vizinho, pro amiguinho do lado ali. E dependendo da situação, isso é justo? Não. Tá? Não é. Porque existem o famoso enxugar os gastos e etc. E muitos dos governos, dependendo, não fazem isso. Então eu acho esse tipo de coisa muito errada. A mesma coisa. Tem pessoas assim, me empresta um dinheiro aí que eu tô sem grana. Beleza, você vê o cara tá lá no Starbucks. Ah, porra, vai se fuder. O cara pede dinheiro emprestado pra ir no Starbucks. Ah, se lasca, porra. Né? Então, tem muita coisa que acontece. Tá assim. Por isso que ajudar os outros tem que ser uma coisa muito inteligente. Tá? Eu não vou nem citar a história daquele rapaz de tempos atrás que o pessoal da comunidade brasileira aqui, que já está um pouco mais tempo, é um passado até recente, tá? Viu o que aconteceu com essa história de querer sair ajudando todo mundo sem olhar realmente se vale a pena ajudar a pessoa. Tá? Então, dá problema? Dá problema. E o último, o que é? O volume de comércio global diminuiu pela primeira vez em 3 anos. Então, uma pesquisa da Organização do Comércio Externo do Japão fez essa pesquisa e descobriu que o comércio mundial diminuiu. Né? No caso,
no ano passado. Então dá para ter uma ideia, como é que se fala? No ano passado. Então dá para ter uma ideia que você vê que, independente do Japão, os outros países também não estão legais. Você vê, para diminuir o comércio. Só que existem vários fatores para isso. Tá? Não é um fator ou outro, existem vários. Mas você vê que se está circulando até menos mercadorias no mundo, sinal que, como é que se fala assim, a coisa não está tão bem por aí, tá? Então tem que se tomar cuidado com a sua saúde fiscal. Tome muito cuidado. Por isso que eu falo que o vídeo de hoje é vídeo para gente grande, tá? Que tá com interesse na sua saúde fiscal. Por quê? Se você quer crescer na vida, você só tem, como é que fala assim, algumas opções. No caso, economizar, tá? Cortar a dívida, né? Endividamentos, diminuir a dívida, economizar e investir. Só que o investir, como é que se diz? Ele é muito pessoal. Tá? Ele vai, como é que se diz? Isso depende muito de pessoa para pessoa. Igual no meu caso, eu gosto muito de investir nessa parte financeira, bolsa de ações, etc. Eu estou pegando, como é que assim, um prazer muito grande com isso. Eu me arrependo de não ter feito isso antes. Tá? Mas tem pessoas que não gostam disso. Tem pessoas que já preferem uma pessoa um pouco mais acadêmica. Então ela prefere estudar. Então tire certificações para você trabalhar, para você ganhar um pouco melhor. E já tem aquela pessoa que gosta de ganhar dinheiro na parte de financeiro, no caso assim, de comércio. Então ela vira uma empresária, ela monta um negócio. Então tem várias formas de fazer esse tipo de coisa, tem. Canso de dar pequenos exemplos nos vídeos passados que eu já gravei, que as pessoas que acompanham o canal devem se lembrar que eu já falei de espetinho, bolo, etc. Né? Até usando, como é que fala assim, os produtos brasileiros aqui no Japão. E você pode agregar isso também para você no Brasil. Mas de qualquer maneira, faça alguma coisa, tá? Porque a situação você vê que não tá legal. Mas vamos lá, começando pela parte de Tóquio aqui. As duas primeiras são Tóquios, na verdade, né? Olha só, escuta só. A gente passa vergonha, né, miséria? 人口が92万人余りと東京23区で最も多い世田谷区は、住民がふるさと納税を利用して他の自治体に寄付することによる住民税の今年度の減収の見通しがおよそ110億6900万円となりました。減収額は1年でおよそ11億7700万円増えて23区で初めて100億円を超えました。これについて区長は、累積するとですね、3年間で300数十億、5年すると、もう600億とかなる可能性あると。そうするとやはり区で、いろんな新規事業、あるいはそのインフラの更新必要ですよね。影響を受けないわけはないんですよね。Tá bom, né? Se você entende japonês, já deu para ter uma noção. Tá? Se você não entende, vem com o tiozão aqui já para você ver o tamanho do problema. Tá? No distrito de Setagaya, em Tóquio, porque Tóquio tem dividido em distritos, né? A parte de Tóquio. Então tem a parte de Setagaya. A redução nas receitas fiscais dos residentes neste ano fiscal devido às doações dos impostos para a cidade natal, o Furusato, não sei como é que se fala. O que é isso? É um imposto que você pode fazer doação, no caso assim. Você faz doações para onde você quer. E nisso você tem um abatimento ali, né, nos impostos, de acordo com essa, como é que se fala assim, com essa doação. Só que, em vez das pessoas estar fazendo doações para aquele distrito ali de Tóquio, eles estão fazendo doações para fora. Então o que está acontecendo? A arrecadação daquele distrito está diminuindo cada vez mais. E dos outros distritos ali de Tóquio estão diminuindo. Então isso vai dar problema o quê? Na parte dos planos de execução da parte social. Tá? Igual aquela ideia que eu falei da aposentadoria. Vai chegar uma hora que não vai ter grana para poder cobrir a aposentadoria no Japão. Porque tem muito idoso, tem poucas pessoas entrando no mercado. Por isso que o japonês está desesperado atrás
de estrangeiros. Só que os retardados nacionalistas ainda não viram isso. Por isso que eles falam aqueles comícios. Não, nós não precisamos mais de estrangeiros aqui, que não sei o que, vão todos embora, que não sei o que. Mas é aquela velha história. São retardados que não manjam de economia. Não, são retardados que... Desculpa falar. Para uma pessoa que fala isso sem ter conhecimento do que está falando, só por causa do impulso para poder ganhar apoio de outras pessoas que pensam igual a ele, é burrice. Porque em detrimento disso, se isso realmente acontecer, o povo dele vai se lascar de verde e amarelo. Só que são pessoas burras que não pensam, né? Como é que se fala assim? E que só quer saber do umbigo dele e se lasque o outro. Só que nisso se lasque o outro, dependendo disso, vai voltar para ele também. É burrice? É. Mas é para mim, como é que se fala assim? Sempre tem um jegue no mundo, né? Mas vamos lá, continuando aqui. No distrito de Setagaya, em Tóquio, a redução das receitas fiscais dos residentes neste ano fiscal, devido às doações do imposto da cidade natal a outros governos locais, deverá exceder os 10 bilhões de ienes pela primeira vez nos 23 distritos. E o distrito alerta que os serviços dos residentes podem ser afetados. O distrito de Setagaya, que tem uma população de mais de 920 mil pessoas e é o maior dos 23 distritos de Tóquio, deverá perder aproximadamente 11,69 bilhões de ienes em receitas fiscais residentes neste ano fiscal, devido ao uso de doações fiscais para os outros governos, assim, outros estados aqui no Japão. A receita diminuiu em mais de 9,892 milhões de ienes no ano passado, aumentando aproximadamente 1,177 milhões de ienes em um ano, ultrapassando os 10 bilhões de ienes pela primeira vez nos 23 distritos. O prefeito Nobuhito Hosaka, aquele que acabou de falar agora há pouco, na conferência de imprensa, ele disse: se as coisas continuarem como estão, a redução acumulada nas receitas poderá atingir mais de 300 bilhões de ienes em 3 anos e 60 bilhões de ienes em 5 anos. Então já dá para você ter ideia que muito dos planos de assistência social que acontece na região de Tóquio vai ser cortado. Vai ser cortado ou vão entrar em déficit. No caso assim, vão entrar em endividamento com o governo central. Aí vai ficar o quê? A cargo do gestor de cada distrito. Se ele quiser passar a gestão dele de uma forma redondinha, ou se ele quer acumular, como é que assim, para ficar bonito perante a sociedade e acumular dívidas com o governo central japonês. Porque ele vai ter que pegar dinheiro emprestado. Isso é fato. Tá? Além disso, quando a ALA investigou as tendências dos usuários do programa de doação fiscal, no caso do Furusato no Sei, descobriu-se que quanto maior a renda, maior o valor de doação. Desses, 3.891 pessoas com rendas superiores a 40 milhões de ienes usaram o imposto municipal, no caso o programa de doação, e os valores doados por pessoa chegaram a aproximadamente 1,74 milhões de ienes. E nisso ele vai ter um belo abatimento ali, né, na parte do imposto. Porque a pessoa que faz essa doação, depois ela tem descontos no imposto. Eu não lembro qual imposto que é, se é no imposto de renda. É algo assim, porque como eu nunca fiz esse tipo de doação, nunca me sobrou grana, então nunca fiz. Mas é mais ou menos essa a ideia, né? Você faz a doação ali usando o Furusato no Sei e nisso ganha desconto. Agora esse desconto, né, se é no fundo, se é no imposto de renda ou no residencial, eu não lembro qual que é, tá? Se alguém souber, escreve para nós aqui nos comentários. Aí o prefeito Hosaka apelou para uma revisão do sistema, afirmando: o sistema de pagamento de impostos, né, da cidade natal não foi iniciado com a intenção de roubar 10 ou 20 bilhões de ienes dos governos locais de Tóquio. A ala, no caso assim, as alas, em colaboração
continuará solicitando ao governo nacional que reveja o sistema. Porque é aquela velha história. Quem está naquele local deveria basicamente fazer a doação só para aquele local. É o que ele quer dizer. Não é para doar para os outros estados. Igual, por exemplo, o cara está em Tóquio, ele vai doar para Chiba, ou ele vai doar para Ibaraki, ele vai doar para Guma, seja lá o que for. Não. Está em Tóquio, é só em Tóquio. Como é que fala assim, aquela velha história? É mesquinharia? É mesquinharia, só que é o grande problema, tá, dos gestores. Se a pessoa faz os planos contando, desculpa o termo, mas não tem outro termo que eu consiga usar nesse momento. Se você faz um plano contando com o ovo no cu da galinha, e isso não acontece, você se lasca. E é isso que está acontecendo com eles. Até porque a governadora de Tóquio, ela planeja certas ações, só que em vez do povo sentar com ela e falar, não, vamos ver os caixas aqui, porque o meu caixa pode ser que não dê, o caixa do amiguinho do lado ali pode ser que dá, mas o meu não dá. Então vamos ver esse plano aí, porque senão vai ficar complicado. Não, os tontos me vai falar, Hai, wakarimashita. Só que chega lá, não tem caixa. E como é que faz? Ou tem caixa, só que acontece esse tipo de imprevisto, começa a perder o quê? Caixa, depois não tem grana para execução. Por isso que eu canso de falar, esse tipo de ideia que eu falo, vale até para dentro de fábrica. Tá trabalhando, não entende muito japonês, o cara tá falando com você, não fala Hai. Pede para chamar o Tsuyako, ou pede pro cara falar mais devagar para você entender, faz mímica. Se não entendeu, não fala Hai. Por quê? Você fala Hai, executa errado, o cara fica puto contigo e depois você ainda acha que o cara tá errado com você. Porque eu já vi muito disso acontecer dentro de fábrica. Mas o cara tá bravo comigo, ele acabou de falar, eu fiz aqui, mas não deu certo, agora ele tá bravo comigo. Você entendeu o que ele falou? Eu entendi. Você pergunta pro cara lá, não, eu não mandei ele falar isso aqui, eu mandei ele fazer outra coisa, mas ele fez isso aqui. Acontece muito. Aí é aquela versão, ele tá mentindo que eu não sei o que. Você vai colocar, como é que fala assim, os dois à prova, aí você pergunta, quem que manja mais de japonês ali? Né? Porque às vezes tem pessoas que realmente entendem japonês, dá problema, aí dá aquela intriga entre o Shain de fábrica ali e o cara. Mas tem pessoas que realmente não entendem japonês e fala Hai, executa errado e dá besteira, pô. Né? Mas nesse caso aqui é diferente. Os caras falam Hai com um certo caixa, dependendo, tá com caixa guiri-guiri, acontece certos imprevistos e se lasca. Mas quem é administrador sabe que tem que ter, como é que se fala assim, no mínimo um fundo de reserva. Para você o quê? No momento de sufoco, esse fundo de reserva te cobrir. Para você ter tempo para você recuperar. Se você não tiver tempo, aí você vai começar a entrar no vermelho depois que acabar o fundo de reserva. Mas dependendo das situações, fundo de reserva nesse caso não resolve. Porque ele está perdendo dinheiro ano após ano. Então fundo de reserva para ele não vai segurar. Então ele vai ter que rever o quê? As políticas, vai ter que cortar assistência social de alguma maneira. Senão, como é que se fala? Se o caixa vai ficar cada vez mais no vermelho. Né? Então essa primeira parte encerramos, vai a segunda parte aqui. No caso da merenda. Tá? Tóquio também. Escuta só. 都内の公立小中学校の学校給食費をめぐっては、物価高騰などを背景に去年4月以降23区すべてで無償化された一方、他の地域では進んでいませんでした。こうした中、東京都は今年4月から給食費を支援する自治体に対しその半額を補助する事業を始めました。赤色で示したのが無償化を実施したか今後無償化する自治体で8割を超えています。このうちの自治体の一つ、多摩市です。今年3月、補正予算を急遽組んで4月から給食費を無償化しました。Tá bom, senão vai dar problema para mim. Se você entendeu, já sacou, né? Se você não entendeu, venha só. Vem com o tiozão aqui. Um número crescente de governos locais que estão oferecendo refeições escolares gratuitas nas escolas públicas primárias e secundárias em Tóquio, com subsídios do governo metropolitano de Tóquio,
Mas o governo está argumentando de que ter que pagar uma parte do financiamento também está pressionando as finanças públicas. Então é aquela velha história. Eles fazem as políticas ali, só que eles não procuram, quando fazem a política, eles não fazem muitos cálculos, pelo que deu a entender. Cálculos de gastos, etc. E nisso, o que acontece? Os gastos estão elevando, eles não fizeram cálculos suficientes, então não está tendo renda, não está tendo assim, dinheiro suficiente para cobrir essas políticas. Por isso que eu falo assim, que tem hora que político é complicado. Tá? Por quê? Igual no caso a Yuriko Koike ali, a governadora de Tóquio, do estado de Tóquio. Ela tem boa vontade? Tem, bacana. Mas tem muito plano social que ela faz, que ela quer implementar, que requer muito, mas muito dinheiro. E pelo visto, Tóquio não está com toda essa arrecadação. E aí? Aí ela quer fazer bonito por causa de eleição e etc. Só que nisso vai arrombando os caixas das alas de Tóquio. E nisso, a brincadeira toda que aumenta endividamentos. E nisso vai comendo cada vez mais o poder de fazer ações sociais. Por causa que endividamento te tira todo o poder de compra. E nesse caso aqui, o poder de comprar, né, possibilidades de fazer ações sociais. Porque o endividamento está ficando cada vez maior. E nisso vai ter que, em vez de ter mais ações sociais, vai ter menos ações sociais. Então é burrice, pô, pra caramba. Mas vida que se segue, né? As taxas da merenda escolar para as escolas públicas no ensino fundamental e médio em Tóquio foram disponibilizadas gratuitamente em todos os 23 distritos desde abril deste ano devido ao aumento dos preços, mas não houve progresso na área de Tama. Nessas circunstâncias, o governo metropolitano de Tóquio iniciou um projeto em abril deste ano para subsidiar metade dos custos das merendas escolar aos governos locais, que apoiam, e 51 governos locais, com mais de 80% de todos os 62 bairros, cidades e aldeias em Tóquio, na parte do estado ali, implementaram o programa. Estão planejando torná-lo gratuito no futuro. Então você vê que a Yuriko fala, os tontos falam rai, mas dependendo não tem caixa e começa a se lascar. A cidade de Tama criou apressadamente um orçamento suplementar em março deste ano e tornou a merenda escolar gratuita desde abril. Mas o aumento dos preços está aumentando os encargos financeiros. É isso que eu falo. Fala rai para a mulher sem ter condições. Aí depois sai correndo para criar um orçamento suplementar para ter mais dinheiro. É o que o Kishida faz todo ano. Ele quer fazer as coisas, não tem caixa, ele sai correndo para fazer um orçamento suplementar. E nisso, dependendo, não tem grana, aí os parlamentares perguntam, da onde você vai tirar dinheiro para isso? Aí você já sabe, né? Vai imprimir títulos. Título atrás de título atrás de título do governo japonês. E inunda o mercado com títulos do governo japonês. Aí na hora que o governo japonês fala, nossos títulos estão baratinhos. Claro, não tem valor, tem um monte de título no mercado. Burrice. Né? Mas você vê que a coisa é assim, só piora. É por isso que eu falo que a política do Japão é de imprimir dinheiro, não de fazer dinheiro. E desse jeito eles querem tirar o pé da lama como? Nunca. Né? Preparamos merendas escolares para aproximadamente 10 mil pessoas, usando ingredientes sazonais em 2 centros de merenda escolar na cidade. Mas, por exemplo, só o preço do leite aumentou em quase 5,5 milhões de ienes anualmente em comparação ao ano passado. Óbvio. Né? Por isso que eu falo. Quer fazer graça sem fazer cálculo? Vai se lascar. Quer fazer graça? Tenha condições. Senão, não fale rai. Por isso que eu falo para você também. Tá? Você quer investir na parte financeira? Beleza. Ou quer investir, seja lá onde for, financeira, ou certificação, ou em algum negócio, beleza.
Primeira coisa que eu falo para você, que eu falo para todo mundo, identifique qual que é o seu perfil. Igual, por exemplo, no meu caso, eu quero viver de juros. Então eu tenho que concentrar os meus esforços em ganhar juros. Como é que eu faço isso? Eu tenho que ter o máximo de dinheiro possível para investimento. Simples assim. Da mesma forma, eu quero ter certificações. Você quer ter certificação em como? No quê? Parte de culinária, ou parte de culinária, tem parte de TI. Se for parte de culinária, tire o máximo possível de certificações envolvendo a parte culinária. Mas qual parte culinária você gosta? Você gosta o quê? Culinária japonesa, culinária italiana, né? E assim vai. Então você procura especificar e vai em cima. Por que disso? Se você começa a dispersar muito aquilo ali, depois se você vai montar um negócio, aquele negócio seu começa a perder, como é que se fala assim, identidade. Igual, por exemplo, você faz três certificações de comida japonesa, mais 2 italianas. Você vai montar lá vou montar um restaurante japonês com um prato italiano lá dentro. Faz sentido? Não faz, mas é aquela bela história. Você não olhou direito na hora de fazer como é que se fala? As certificações. Então você tem que procurar ver. É da mesma forma, igual no meu caso. Eu gosto de investimentos, beleza. Eu quero primeiro investir o quê? Eu tenho que identificar renda fixa, renda variável. Quero viver como? De juros, beleza. Mas como juros como? Mensal, anual, trimestral, né? Semestral e etc. Eu quero mensal. Então beleza. Então vou me focar já em empresas que vão me dar juros mensais. Em cima disso aqui, a gente vai refinando os prospectos. A mesma coisa. Quero montar um negócio, beleza. Do que você é bom? Né? O que você é bom? Você tem ideia que você quer montar. Beleza, quero montar um negócio de bentô. Beleza, como é que eu vou fazer isso? Aí você começa a refinar a ideia pro bentô. Tá? Aí depois que o negócio der certo, se você quiser ampliar para outra coisa, aí tudo bem. Mas no começo, não disperse as energias. Porque senão, se você vai gastar, você vai dar tiro para tudo quanto é lado, como eu já vi acontecer. E nisso as pessoas querem, dão um tiro para tudo quanto é lado, depois elas querem implementar tudo de uma vez, e viram um balaio de gato e nada dá certo. Então, vá devagar, aos poucos, de acordo com aquilo que você quer. Não tem outra, como é que se fala assim, outra receita, pelo menos para mim, para a pessoa começar a tirar o pezinho da lama. Claro, antes disso tudo tem que cortar endividamento. Porque quanto mais endividamento você tiver, menos dinheiro para você investir nas coisas você vai ter. E é burrice, burrice. Canso de falar, dependendo. Existe a tal da árvore de dinheiro? Existe. Só que você precisa adubar ela, de alguma maneira. Se você não adubar a sua árvore de dinheiro, não tem como. Se os bancos ganham com juros, quando você faz cagada com cartão, por exemplo, dá aquela bola de neve com cartão, os bancos não ganham juros em cima de você, você pode fazer a mesma coisa para você. Você pode ganhar aquele monte de juros para você. Só que aí não é cagada, você vai fazer algo assertivo para você. Existe como? Sim. Tá. Tem muita forma de fazer esse tipo de coisa. Só que o que funciona para mim, dependendo, não vai funcionar para você. Por isso que eu não gosto da ideia do copy trading. Tem gente que fala assim, vou copiar o que aquele cara está fazendo. Beleza, pode até funcionar. Mas se acontecer algum problema depois, ele não vai saber o que fazer para sair daquela situação. Por isso que eu prefiro que a pessoa não copie. Que ela aprenda. Mas se a pessoa quer copiar, nada contra também. Tá? Mas eu, pelo menos assim, nesse ponto, se for para me copiar algo de mim, eu prefiro, eu cobro para te passar o que eu tô fazendo para mim. Quer pagar meu preço? Beleza. Quer me copiar? Pague meu preço. Caso contrário, não. E tem gente que já dá de graça.
Isso aí vai de cada um. Como é que você fala assim? Eu tô querendo crescer na vida, então eu preciso cobrar. Infelizmente não tem outra opção. Mas quem já tem, não precisa cobrar, pô, bacana, né? A gente fala assim, tá naquele esforço. Mas continuando aqui. Nessas circunstâncias, decidimos tornar o programa gratuito com a ajuda de subsídio do governo metropolitano de Tóquio, mas este ano incorremos em um novo encargo de aproximadamente 250 milhões de ienes, o que representa 3% de toda a despesa relacionada com a educação na cidade. Eles falaram qual encargo que é? Não falaram. Tá. Então fica difícil também saber se os caras não estão de sacanagem ou não. Mas se a partir da hora que fala qual encargo que é, fica mais fácil, né, de identificar. Embora consigam fazer face a este ano fiscal recorrendo aos fundos de ajustamento fiscal, que serve como poupança, é aquilo que eu falo para você, nada mais é que isso aqui, o que é? Fundos de reserva. Só que com um nome bonitinho. Por isso que eu falo para você que eu tenho que aprender com a mídia japonesa, porque eles falam palavras bonitas, eu já falo rasgado. Fundo de reserva. Não, fundos de ajustamento fiscal. Você vê que eles vão usar esses fundos para ajustar a parte fiscal deles. Beleza. Qual que é o montante que eles têm? Só Deus sabe também. Né? E não sabem se conseguirão continuar a fornecer a ajuda gratuita no próximo ano fiscal e nos próximos anos seguintes. Se já no outro ano já não sabe se vai conseguir, no outro ano você pode ter certeza que não vai. Porque se no próximo ano o troço já está esquisito, no outro só vai piorar. Porque o governo central japonês não está fazendo isso aqui para dar uma melhorada. Um pouco que caiu, agora a partir do dólar, mas já está subindo de novo, foi por, como é que fala assim, especulação. Só que o poder da especulação só dura o quê? Alguns dias. Não é direto. E nisso já sabe o que acontece, né? Dá problema. Um funcionário da cidade disse: é responsável por uma parcela significativa das despesas educacionais. Temos um forte desejo de continuar a tornar o programa gratuito para as crianças. Mas neste momento não podemos prometer se será implementado no próximo ano ou mais. Eu acho que o governo deveria oferecer merenda escolar gratuitamente. Por isso gostaria de pedir o seu apoio. Então o que está acontecendo? Eles estão pedindo para o povo fazer doação para a cidade ali, para a cidade continuar com o programa. Senão não vai ter. Só que aí é aquela bela história. Um programa é gratuito? É gratuito, mas a partir da hora que eu estou mesmo fazendo doação, praticamente eu estou pagando. Então, dependendo, já não é tão gratuito assim. Né? Mas vida que se segue e cada um com a sua ideia. Né? Então, aí eu encerro essa parte aqui. Mas já para você ter uma ideia de que está faltando grana no Japão, os governos não estão conseguindo administrar a situação e a coisa só está degringolando. Tá? Então, com isso aqui já dá para você ter uma ideia que, dependendo da situação, vai chegar também na parte da previdência, na parte das pensões. E quando chegar nisso, vai chegar uma época que vai ter pessoas que vão querer aposentar e não vai ter dinheiro, o governo não vai ter dinheiro para essas pessoas. Não vai ter dinheiro para todo mundo. Se a coisa continuar no pé que está indo aqui no Japão. Por isso que eu falo, toma cuidado, tá, com a sua saúde fiscal, porque se você for muito novo, dependendo, quando for chegar na idade de aposentar aqui no Japão, pode ser que na sua vez não dê vez para aposentar. Então comece a fazer investimentos para você, de alguma maneira, de alguma forma, naquilo que você acha que é melhor. Mas faça. Não tente depender da aposentadoria do governo. Que se ficar dependendo da aposentadoria do governo, tu vai, ó. Vamos lá, última matéria. Diminuição do volume do comércio global. Esse aqui, infelizmente, não tem videozinho. Tá? Não tem áudio, mas vamos lá. Uma pesquisa da JETRO, que é a Organização do Comércio Externo do Japão, descobriu que o volume de comércio mundial no ano passado
começou a diminuir pela primeira vez em 3 anos, desde o início da pandemia do coronavírus. Diz que os fatores geopolíticos estão por trás disso, tais como o declínio no comércio entre os Estados Unidos e a China, incluindo o comércio relacionado com semicondutores. De acordo com o relatório mundial do comércio e investimento divulgado pela Jetro, o valor do comércio mundial no ano passado foi estimado em 23,114,4 bilhões de dólares, com uma diminuição de 4,9% em relação ao ano anterior e 3% desde 2020, durante a pandemia de coronavírus. Além do declínio no comércio de smartphones e circuitos integrados de semicondutores entre os Estados Unidos e a China, os ataques a navios pelos rebeldes Houthi lá no Iêmen, na área do Mar Vermelho, causaram atrasos nas remessas e aumentaram os custos. Além disso, a procura de bens de consumo duradouros caiu devido ao aumento nos preços globais. Também tem havido uma tendência para um declínio na quantidade e no valor das importações, especialmente nos países desenvolvidos. Então você viu que até para exportação para os outros países está diminuindo, principalmente, como eles falam assim, a procura de bens de consumo duradouros caiu. Então você vê que são coisas grandes, igual tipo geladeira, televisão, coisas assim, que duram um pouco mais. Você vê que deu aquela diminuída. Isso é só um exemplo, tá? Devido ao aumento dos preços globais. E também tem havido uma tendência para um declínio na quantidade e no valor das importações daquilo que os países compram, principalmente nos países desenvolvidos. Então os países ditos desenvolvidos estão comprando cada vez menos, porque eles têm que tentar segurar o dinheiro para ele. Então se ele segurar o dinheiro para ele, ele vai circular o dinheiro internamente ali, do que fazer a famosa evasão fiscal, jogar o dinheiro fora para outros países, para o outro país crescer e o dele não crescer. E é isso que o Japão deveria estar fazendo, mas o retardado do Kishida não faz. Tentar proteger. E nesse ponto é o que o Trump faz de melhor, proteger a América. Então se o Trump ganhar, você pode ter certeza que a vida do Japão vai dar uma dificultada, e muito. Não vai achando que o Trump vai ganhar, que vai melhorar a vida no Japão. Não, muito pelo contrário. Como é que fala assim? No primeiro mandato do Trump, ele já deu uma dificultada na vida do Japão. Quem acompanhou a parte de geopolítica viu. Tá? Eu não preciso ficar dando grandes exemplos aqui, que eu já dei em outros vídeos. Então não espere isso, tá? Aqui no Japão. No caso da Kamala, só Deus sabe. Eu não tenho prospecto nenhum dela. Então não sei te falar se ela vai dar uma ajuda para o Japão, se não vai, esse negócio. Não sei te falar. Mas no caso do Trump, não espere que o Japão vai melhorar com ele. Tá? Então por isso que às vezes, se você tem esperança que o Japão cresça, torça para Kamala. Tá? Porque se você torcer para o Trump, o Trump é de direita, vai que não sei. Vai achando que ele tá pouco se importando com sua direita e com sua esquerda. É uma coisa que o povo ainda não entendeu. Tá? Direita e esquerda, beleza, mas o político que está lá no poder, ele está pouco se lascando para isso. O negócio dele é o poder. Tá? Você vê que o poder ali para ele importa. Aí depois vem a facção. Você não vê que lá em São Paulo também? São Paulo não. Lá no Brasil, você vê que antes do Alckmin subir no poder ali junto com o Lula, um falava mal do outro, era um horror, como é que se fala assim, coisa feia, horrenda. Hoje tá lá. Por quê? É aquela velha história. É igual vento, igual foi de bananeira no vento. Então eles estão um pouco se lascando para essa parte, como é que se fala assim, ideológica. Direita, esquerda. Tonto aquele que fica nisso aí. Por que eu falo esse tipo de coisa? Existem coisas na vida que é certo e errado. Então ser direita ou ser esquerda, não existe certo e errado nisso. Existe certo e errado no quê? Tá roubando? É errado. A não ser que a política no Brasil seja assim,
Se roubar, tá tudo bem. Então, a partir da hora que você roubar, tá tudo bem, então roubar é certo. Mas até onde que eu saiba, roubar é errado. E é isso que as pessoas esqueceram hoje em dia. Valores. Negócio não. Se não for do meu time, independente de tá roubando ou não, não tá bom. Tem que ser do meu time. Se for do meu time, pode roubar que não tem problema. É igual, teve gente, pô, vamos falar a verdade. Os caras, como é que fala assim? Tentando justificar aquele tanto de aumento de imposto que tá tendo no Brasil. É uma coisa que não tem justificativa, mas os caras querem justificar. É burrice, porque o político, ele tá ganhando bem pra caramba. Só que o cara que é pobre, ele vai ter que se lascar com aqueles impostos. O político, como ele ganha bem, dependendo do quanto que ele pagar de imposto, não vai fazer nem cosquinha no orçamento dele. Mas o pobre, dependendo, se for 20, 30 reais a mais, o cara já vai chorar lágrimas de sangue. Mas não. A parte ideológica fala mais alto. Por isso que eu falo que aquela ideia do que é certo e errado está se perdendo. As pessoas preferem ver mais igual a ideia do time de futebol do que é certo e errado. É burrice, mas... Continuando aqui. O presidente da JETRO, Norihiko Ishiguro, disse na conferência de imprensa: em termos de segurança econômica, nós temos que ter cuidado com as medidas tomadas por cada país. Mas não há necessidade de nós nos intimidarmos. Quero que os países tomem as decisões ofensivas diretas. Corretas. Fecha esses aspas ali. É aquela velha história, que ele quer que os países voltem a fazer negócios, como é que se fala assim, mas de uma forma correta. Por isso que ele falou ofensiva, vamos atacar. Tá? Mas de uma forma correta. Sem ter que, como é que fala assim, ficar deturpando valores ou outra coisa assim. O que é certo é certo. Se dá para nós dois ganharmos, pô, beleza, ganha, ganha. Você sai feliz, eu saio feliz, fica todo mundo feliz. Porque a partir da hora que eu só ganho, você perde, pô, como é que se fala? Aí não é legal. É o que muito os Estados Unidos, na coisa do Trump, faz em relação ao mundo. Eu quero que os Estados Unidos ganhem, o resto que se foda. Não estou falando nessa parte de direita e esquerda. Mas essa é a política que o Trump faz. Então você vê que o Trump ele era tão assim, que ele foi lá na Coreia do Norte e peitou o gordinho. Você vê que o gordinho fez amizade com ele, lá o gordinho norte-coreano, beleza. Vê se o Biden teve a moral de fazer a mesma coisa. Aí que tá. Então você vê as diferenças que tem. Só que nisso, igual por exemplo, ninguém sabe como é que vai ficar a guerra da Ucrânia depois que o Trump entrar no poder. Se o Trump olhar as finanças, não, tá cortando muitas finanças, para de dar ajuda para esse povo. A Ucrânia se lasca. Então, dependendo, o Putin ele pode estar torcendo. Não, entra lá Trump, entra Trump, né? Sabendo do prospecto do Trump. Porque dependendo, se o Trump vê que está escoando muita grana nos Estados Unidos sem ter um porquê, um propósito ali, o Trump não vai deixar. A não ser que tenha algum contrato, alguma razão por trás ali, que os outros países não saibam. Aquela velha história do contrato de portas fechadas, né? Entre os Estados Unidos, né, e a Ucrânia. Aí sim, pode ser que o cara libere ali. Mas caso contrário, pode ser que dê problema, sim. É a mesma coisa que no Japão. Tá? Então tem muita coisa. Pode dar problema? Sim. Vai dar problema. Então tem que se tomar cuidado muito. Por isso que eu falo para você, de novo, olhe sua saúde fiscal, olhe sua parte fiscal para você tomar cuidado. Procure fazer alguma coisa por você, para você, né? Não se arrepender lá na frente. Então tome algumas atitudes agora, tá? Enquanto é tempo, porque depois que a água bater na bunda, não é que seja tarde, mas fica mais difícil. Como é que eu falo assim? Seus planos terão que ser mais assertivos. E se você tiver que usar alguma assessoria, você vai ter que pagar mais caro naquela assessoria. E dependendo da situação de você pagar mais caro na assessoria, aquele dinheiro que você pagar na assessoria, você poderia usar para fazer investimentos. Então é uma coisa muito inteligente? Não, não é. Por isso que se você poder estudar
e conseguir fazer as coisas por você, beleza. Mas se você não conseguir, se você tiver que pedir ajuda para alguém, não há problema. Só que vai atrasar um pouco mais a ideia dos seus investimentos, porque você vai despender um valor que você poderia usar para investir em você, de alguma forma. Por isso que nós temos que usar a cabeça hoje em dia. Tá? Não adianta querer dar uma, como é que se fala assim, dar uma totalmente de bonzinho, como é que se fala, ou algo parecido, porque vai se lascar. Tá? E é aquela velha história, seja bom, não seja bonzinho. Um bonzinho só se fode. Se você for bom, você vai saber dosar, ajudar os outros na medida do possível, sem você se lascar. Porque não adianta nada você descobrir um santo para cobrir o outro. É burrice. Né? Igual aquela velha história. Ah, eu só tenho um pão aqui. Toma, come isso aqui. Aí o cara come o pão, você fica com fome. Quem que é o trouxa? Pra mim é trouxa. Porque tem muito bonzinho que faz isso, canso de ver. Então se você pegar, divide o pão, ó, toma metade pra você, metade pra mim. Beleza, come os dois. Vai saciar a fome dos dois? Dependendo não, mas já dá uma amenizada. E segue-se em frente. Porque aí os dois ganharam. Mas aquela velha história. Ah, só eu quero, só eu quero, só eu quero. E você nada? Esquece. E infelizmente a cultura do brasileiro tem muito disso. Tá? Só eu quero, só eu quero, só eu quero. E eu não sei dar. Eu quero ter lucro em cima do outro. O outro que se lasque. Mas eu quero ganhar. Eu quero o que o outro tem de melhor para mim. Só que sem eu ter que dar o que eu tenho de melhor pro outro. Então, esse tipo de uma cultura egoísta, porra pra caramba. E é por isso que cresce? Não, não cresce. Porque todo mundo que é muito egoísta, não sabe dividir, compartilhar, fazer sinergia, não cresce. Fato. Tá? Mas, vida que se segue. Ah, mas e os grandes empresários? Beleza. O grande empresário ele tem grana. Então ele vai lá, ele contrata a sinergia do cara. Porque ele tem para pagar. Então, ele pagando, ele está contribuindo, querendo ou não, de forma forçada ou não. Mas e que não tem? Entende? Então, por isso que eu falo, tem muita coisa que tem que tomar cuidado. Tá? Queremos o melhor? Nós temos que dar nosso melhor de alguma maneira. Você quer um sorriso? Dê um sorriso. Senão, esquece. Tá? Então eu vou encerrando por aqui o vídeo. Tá? Mas já deu para você ter uma ideia que problemas administrativos vão ocorrer. Principalmente que se a pessoa trabalhar muito no limite e ela não começar a ver onde estão os problemas e cortar, ela vai ter que tentar aumentar o ganho dela de alguma forma. E nisso o que quer é mais trabalho. E muita gente não quer ter mais trabalho. E nisso fica muito difícil crescer cada vez mais. Então tem que sempre se optar. Geralmente o ideal seria ganhar mais e cortar gastos e fazer cada vez mais investimentos. Mas nem sempre assim funciona. Então você vai ter que optar entre ganhar mais ou cortar gastos. Para poder ter dinheiro para você fazer seus investimentos. E nisso eu não posso falar para você, faça assim ou faça assado. Porque isso vai dar a vida de cada um. Em adaptação com a parte fiscal de cada um. Então procure ver direitinho para você, com você, né, o que é melhor para você. Tá certo? Te dou minhas dicas. Aí se você quiser escutar, é outros 500. Muita gente não escuta porque é só um youtuberzinho. Né, como é que se diz? Mas fica aqui minhas melhores intenções. Né? Por isso que eu falo que tem outros vídeos que dá vontade de às vezes parar de falar certos tópicos. Porque eu estou jogando pérola aos porcos. Por causa dos feedbacks que eu recebo. É cada feedback que dá até desgosto. Mas como é que se fala? Vida que se segue. Né? Graças a Deus não é a grande maioria. Mas né, tem hora que desanima. Mas é isso aí, família. Espero que essas palavras te ajudem a você a tomar uma decisão e seguir em frente. Tá certo? E Maido.